General, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. E eu queria que, logo neste início, na sua primeira saudação, o general que se faz acompanhar no programa do presidente do seu partido, do partido do general Mourão, que é o PRTB, Levi Fidelis, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, também acompanhando essa entrevista. O general Mourão vai dizer para o telespectador quais são as últimas informações que ele teve, muito obrigado pela sua presença, do estado de saúde hoje do candidato à presidência da República pelo PSL, o candidato Jair Bolsonaro. Quais são as últimas informações? Olha, Samuel, muito bom estar aqui, muito obrigado aí para a gente poder estar junto nesse momento e poder me dirigir ao teu público todo. Eu tive com o Bolsonaro na segunda-feira, no início da noite, né, e ficamos conversando praticamente 1 hora. Achei ele muito bem disposto, com a voz firme, voz forte, e pela compleição física que ele tem, foi um grande atleta do Exército aí na juventude dele. Eu tenho certeza que, eu acho que no início da próxima semana ele já vai para casa e a partir daí o processo de recuperação dele irá se acelerar. Nós estamos muito satisfeitos, Deus está junto com ele. Ô general, uma das perguntas que sempre se faz é para saber como é que vai ser o final desta campanha no primeiro turno, se nós teremos a oportunidade de ter em algum debate, em alguma situação pública, o Jair Bolsonaro. E mesmo no segundo turno, dada essa situação física que o limita bastante. Eu acho que é prematuro a gente estabelecer, né, alguma data, assim, dizer, vai estar presente em debate X, Y, né? Eu acho que ele vai construir isso aí a seu tempo. Nós estamos numa posição muito boa dentro da campanha, estamos com uma visão muito grande de que nós poderemos vencer no primeiro turno, não é? Assim que ele estiver em casa, eu julgo que ele vai começar a intensificar a gravação de vídeos, ou seja, aquele trabalho que ele faz muito bem aí pelas redes sociais, que foi onde ele construiu a candidatura dele, e caso, né, a saúde dele permita, ele talvez compareça aí ao último debate antes do primeiro turno. O segundo turno é um jogo diferente, aí nós vamos aguardar como é que vai ser a orientação da campanha. Como é que o senhor recebeu ontem a divulgação da pesquisa eleitoral em que aponta uma possibilidade de que o crescimento, além do crescimento dele, também da candidatura da esquerda, em tese, que deverá ir para o segundo turno, se é que vamos ter o segundo turno, do candidato Haddad. Como é que o senhor viu esta colocação, como é que o senhor viu este posicionamento divulgado ontem do ranking eleitoral? Olha, para quem acompanha o processo eleitoral no Brasil já ao longo de bastante tempo, como eu tenho feito, né? Eu não tinha dúvida que a partir do momento em que cessasse todo esse rebuliço em torno de uma candidatura impossível, que era do ex-presidente Lula, uma vez que a legislação era muito clara, né? E ele indicasse realmente quem seria o seu sucessor, né? Colocasse o dedo realmente na pessoa. Existe no Brasil em torno de 20%, 21% que votam tradicionalmente, não é, com a esquerda e particularmente com o PT. Então eu acho que o Haddad está chegando naquele ponto ali, naquela que é o padrão normal do PT. Então não me surpreendeu isso aí. Eu pergunto ao senhor agora, nós teremos aí este período eleitoral, mas o senhor hoje representa a figura do Bolsonaro nessas andanças pelo país. Quem é o general Mourão? Bom, em primeiro lugar, eu deixo claro que o Bolsonaro é insubstituível, né? Ele é o mito, ele é o homem das massas, ele é o candidato. Já o Mourão é um ator coadjuvante, né? Que teve uma trajetória longa dentro do Exército, construiu sua vida em cima dos valores que fortalecem a nossa instituição, constituiu família, é um homem que se dedica a estudar os problemas nacionais, não só estudar, buscar quais seriam as soluções para ele. E é esse o trabalho que eu tenho procurado fazer, de assessorar o Bolsonaro nesse sentido. Bom, e hoje, claro, o senhor chega aqui acompanhado de um aparato e de pessoas. Como é que aconteceu? Foi possível acontecer aquele atentado em Juiz de Fora, sendo que a situação lá era conduzida de uma forma segura pela Polícia Federal e permitiu-se que um sujeito armado projetasse aquele instrumento pérfuro cortante no candidato? No momento em que você se mistura numa multidão daquela natureza, né, fica muito difícil para um grupo de seguranças, né, de 4, 5, meia dúzia, como era naquele momento, né, sem determinados equipamentos, como parede de Kevlar, coisas que são utilizadas hoje,
não é, impedir que alguém se aproxime, até porque é da natureza do Jair, do Bolsonaro, essa aproximação e esse contato com o povo. Não é? Havia essa ameaça, mas a gente nunca acha que ela vai acontecer. Infelizmente aconteceu, mostra a covardia e nós ainda temos que ir a fundo nisso e descobrir quem são os mandantes desse crime. Possivelmente, até porque, pelas informações, é que o sujeito não agiu sozinho, ele tinha lá uma retaguarda por trás. Quem acredita que o Adélio Bispo agiu sozinho, acredita também em Papai Noel, Saci Pererê e outras entidades. Né? Uma outra coisa estranha que aconteceu nesse país na semana passada foi aquele avião da Nova Guiné com tanto dinheiro que chegou aqui no Brasil. E rumores aí dão conta que esse dinheiro era um dinheiro escuso. O que é que o senhor pensa sobre esse assunto? Olha, foi dito que ele estava trazendo dinheiro para um tratamento de saúde. Eu posso lhe afiançar uma coisa, não era o do Bolsonaro. Pô. Então, realmente, é aquelas ditaduras africanas, né, onde os governantes são muito mais ricos que o país inteiro, né, o país vive na miséria. E essas pessoas se julgam acima de tudo, né? Observe que a tentativa dele de entrar com tal quantidade de dinheiro no Brasil era como se aqui fosse uma extensão do próprio país dele, e aí aconteceu o que aconteceu. O senhor tem sido o interlocutor desta campanha para as várias plateias do país inteiro. Eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor tem anunciado como plataforma, como estratégia de governo caso o Bolsonaro assuma a presidência da República? Qual é o recado que o senhor tem dito, que o senhor tem dado aos seus interlocutores e àqueles que vão lá para buscar informações sobre a campanha, de uma campanha já consolidada, inclusive? Olha, a primeira coisa, eu deixo muito claro que o Bolsonaro é um estadista. Ele não está pensando nas eleições, ele está pensando nas novas gerações. Essa é a visão dele, de construir um projeto de país, de criar um clima de confiança entre os governantes e os governados, ou seja, por meio de valores, né? E eu destaco a verdade, honestidade, lealdade, responsabilidade, de um estilo de governo austero, de eficiência gerencial, com enxugamento do Estado e com as medidas que terão que ser tomadas juntamente com o Congresso Nacional para que o país retome a sua rota de desenvolvimento. E de maneira geral, se nós olharmos, né, o que diz a nossa bandeira, ordem e progresso, o governo tem que fornecer a ordem e a população de per si, em conjunto, o progresso. Nós vivemos num país, economicamente, numa situação extremamente delicada. Nós temos uma economia cambaleante. Nós temos um índice de desemprego por volta de 13 milhões de pessoas. Qual é a pregação que esta candidatura tem feito exatamente para tentar consertar este problema, para mitigar o problema do desemprego e para dar uma esperança ao povo brasileiro? O jogo está travado, né? O excesso de regulamentação, a burocracia, o excesso de impostos, né? E a própria crise em si, eles restringiram muito a atividade econômica. Então o governo tem que fazer seu dever de casa, primeira coisa, o ajuste fiscal, né? E com isso equilibrando receita e despesa de modo que hajam recursos para novos investimentos da parte governamental, chamar os parceiros privados de forma coerente, com projeto, com licitações corretas, de modo, e lhes dando garantia, de modo que eles possam investir e isso gera emprego. Né? Nós temos que olhar logo de cara o setor da construção civil, que é um setor que absorve grande quantidade de mão de obra. Então isso tudo está sendo muito bem planejado lá pela equipe do Dr. Paulo Guedes, e as ideias giram em torno de, realmente, palavra-chave, destravar a economia, destravar o jogo. O economista Paulo Guedes, que o senhor se referiu neste momento, ele tem dado as entrevistas e tem mostrado à população que ele vai ter uma total liberdade, claro que com uma gestão do próprio Bolsonaro, em caso seja eleito presidente, a dar um novo rumo na economia. O que é que o senhor espera, na realidade, desta ação que deve ser imediata, mediata, do economista Paulo Guedes, que vai comandar os rumos da economia deste país? Bom, existe uma perfeita interação entre as ideias liberais do Paulo Guedes, que é um homem da escola de Chicago, né, conhecido internacionalmente, e o que o Bolsonaro pretende fazer. Então, conforme eu já coloquei, nós temos que, em primeiro lugar, enxugar o Estado,
né, buscar a todo momento o ajuste fiscal, temos que ter uma reforma tributária. Nós temos hoje uma carga de 37% do PIB de impostos, um país como o nosso suporta 22%, 23%, então teremos que, por fases, trazer os impostos para níveis, né, desse número. Com isso, né, haverá mais recursos para investimento, as empresas poderão voltar a contratar. A reforma trabalhista tem que ser implementada realmente para assegurar que as regras do jogo sejam cumpridas e criar todo um clima de confiança e um ambiente de negócio favorável. É sabido, por exemplo, que uma das áreas poderá ser entregue a um bauruense ilustre, que é o astronauta Marcos Pontes, o coronel Marcos Pontes, a área de ciência e tecnologia. Qual o comprometimento desta campanha com esta área tecnológica extremamente importante para o país e que praticamente foi abandonada, e principalmente em alguns projetos capitaneados e que eram liderados pelo Marcos Pontes? Olha, uma coisa... Eu estou fazendo essa pergunta em homenagem ao Marcos Pontes, que está aqui no estúdio, que é um amigo desta casa e por quem eu tenho um apreço muito grande, particular inclusive. Olha, a questão da ciência e tecnologia, nós estamos vivendo a era da revolução tecnológica. Brevemente, a inteligência artificial conjugada com a biotecnologia, ela vai mudar tudo, né? Postos de trabalho mudarão, né? A nossa forma de vivermos vai mudar, né? E se nós não investirmos forte em pesquisa e em desenvolvimento, e óbvio que isso está acoplado com ciência e tecnologia, né? Nós vamos ficar mais atrasados do que nós já estamos hoje. Então, é a área fundamental para o progresso do Brasil, porque nós vivemos esse momento na história da humanidade. É porque o Marcos Pontes, ele é meio frustrado, viu? Porque quando ele fala da estação espacial, ele diz que o Brasil não aportou nada, ele lamenta o que tem acontecido em Alcântara, ele lamenta os projetos espaciais. E eu aproveito para engatar essa pergunta, já que nós estamos falando em aviação, para falar da Embraer. Muita gente espera aí que a Embraer possa ser, vai ser consolidado esta fusão ou a compra pela Boeing. O que é que pensa este governo se entrar no comando com Jair Bolsonaro? Nós estamos num jogo pesado, né? Que é o grande concorrente da Embraer e a Bombardier canadense, né? Que sempre tem jogado pesado contra ela no mercado internacional e agora se aliou à Airbus, né? Então nós temos que também ter um aliado de peso. O nosso grande, né, carro-chefe hoje é o KC-390, o avião militar, que é uma tecnologia nossa, é propriedade intelectual nossa e vai permanecer com a gente, mas nós precisamos desse apoio, tanto na questão da aviação comercial, para colocarmos o KC no mercado e substituirmos o 60-30, que está terminando sua vida útil. Com isso, nós teremos muito recurso entrando aqui dentro do país, porque vai ser uma aeronave que vai concorrer praticamente isolada num mercado que é voraz e ágil. Como é que a eventual administração do Bolsonaro vai administrar este país? Nós que tivemos tanta corrupção em governos anteriores e que denegriram a imagem e deixaram este país na situação que está, em caso seja eleita a chapa que o Bolsonaro comanda. Olha, a corrupção, ela tem que ser cortada pela raiz. Onde é que está a raiz na corrupção? Número 1, na distribuição política de ministérios. Né? Em vez de distribuir a pessoa que é um gerente competente, eficiente, conhecedor do assunto, se entrega para um determinado partido político, aquele ministério, como se costuma dizer aí, de porteira fechada, e a partir dali todos os negócios, né, passam a ser realizados em torno de uma forma de se extrair algum dinheiro. Além disso, temos que cortar essa quantidade de cargos em comissão e usarmos o funcionalismo público concursado, que é gente excepcional, gente compromissada. A partir daí, nós iniciaremos um processo melhor de gestão, né? Licitações bem feitas, né? Termos de referência, né, feitos de acordo com as especificações, de modo que não haja brechas para os famosos aditivos, né? Tudo isso é que dá margem a que a corrupção se espraie. E a segurança? Segurança. Falida do Rio, falida do Espírito Santo, falida do Rio Grande do Sul. A grande mote do Bolsonaro é a segurança, né? A segurança pública especificamente. Competirá ao governo federal, né? Um planejamento integrado que hoje realmente não existe, né? Investir pesado em tecnologia, inteligência policial, né? Operações, né, pontuais para atacar essas quadrilhas do narcotráfico, mas só isso não basta para garantir a segurança.
nós teremos que também entrar dentro das comunidades carentes e lá colocar saúde, educação e infraestrutura, de modo que a gente consiga separar essas comunidades da influência das quadrilhas do narcotráfico. Se nós não fizermos isso, vai ser um eterno enxugar de gelo nesse tipo de política. Uma das bandeiras, e muita gente fala que está até voltando no Bolsonaro, porque ele vai permitir que o brasileiro esteja armado, maiormente os habitantes da zona rural. O que é que o senhor pensa disso? Nós temos um estatuto de desarmamento que é extremamente restritivo, né? Que deixou a arma na mão do marginal e tirou da mão da pessoa que precisa para se defender e gosta do uso da arma. O que o Bolsonaro prega é exatamente você ter a liberdade de escolha. Se eu quero ter uma arma, eu tenho liberdade para comprar uma arma. Obviamente, vou ter que fazer todos os testes necessários, psicológico, teste de tiro, para poder portar aquela arma. Nós temos algumas perguntas dos telespectadores, eu vou passar ao senhor. O Luiz Tadeu Machado, ele quer dizer que vai mandar um abraço para o general, porque ele foi da Brigada Paraquedista do Exército do Rio de Janeiro e trabalhou com o senhor. Por isso ele está mandando um abraço, é o Luiz Tadeu Machado. General Mourão, Flávia do Jardim Colonial. O Bolsonaro fez isso no Rio de Janeiro. Então quero saber se a solução é armar mesmo a população, pois inocentes podem morrer. Ela quer saber sobre o projeto da educação e se continuará sendo um país para todos ou só uma classe para privilegiados do seu governo. Eu vou começar pela última, a última afirmação aí dela, né? Nós temos dito muito claramente, nós vamos governar para o Brasil. Nós queremos o Brasil unido. Quem procura dividir o Brasil são outras pessoas que eu não vou aqui fazer propaganda delas, né? Em relação à questão da segurança, né? O Bolsonaro é um deputado só, uma andorinha só não faz verão. A política de segurança ela tem que ser integrada, como eu falei aqui, não só na parte da repressão policial, como também nas áreas de saúde e educação. Aí ela tocou na questão da educação. Então, a educação, nós temos que priorizar o ensino fundamental, o ensino básico, a alfabetização, para que nós possamos manter a criança e depois o adolescente na escola, de modo que ele termine esse ensino. Hoje a gente gasta mais no ensino superior e menos no ensino básico. Nós temos que dar uma invertida nessa equação. A dona Neuza do Centro, nossa telespectadora que participa sempre da programação jornalística da TV Prevê, ela diz que eu quero dizer ao senhor que estamos juntos, estamos orando muito pelo Bolsonaro e por ele também pode ter certeza de que Bauru está com Bolsonaro. Opinião da telespectadora. Agradeço a dona Neuza. O Pedro Valentim, que sistematicamente está aqui na programação como colaborador da TV Prevê, ele diz: General Mourão, ao citar que lar com mãe e avó é fábrica de desajustados, o senhor causou polêmica para um presidenciável que tem rejeição em parte das mulheres. Dos mais de 71 milhões de famílias do Brasil, 42% são chefiadas por mulheres e a maioria são solteiras. Foi o que mostrou o levantamento feito a partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio PNAD, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia IBGE, em 2015. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, dos 30 milhões de famílias que têm mulheres como referência, em apenas cerca de 1/3 dos casos que tem um cônjuge ao seu lado. Bom, se olharem toda a minha exposição, vão ver que eu me referi especificamente às nossas áreas carentes, onde estão essas narcoquadrilhas instaladas e que aí tem a facilidade pela ausência de creches e escolas em tempo integral para promoverem um processo de recrutamento no meio dos jovens que lá habitam, né? E esse dado, ele está dito aí pelo Dr. Drauzio Varela, está em trabalho apresentado e publicado pela Folha de São Paulo em 2007. O próprio ex-presidente Barack Obama já se manifestou a esse respeito e outros estudiosos do assunto. O problema todo não é o dado, é o emissor, a fonte. Fui eu que falei, então por isso eu sou criticado. O Rafael Santana, ele manda um abraço para todos e ele quer dizer que os números mostram que o Bolsonaro está no segundo turno, mas os mesmos números não garantem a vitória no segundo turno. Que estratégia está sendo montada para que isso possa ser revertida? Não resta dúvida que no segundo turno, se houver, né, mais uma vez eu especifico isso, né, nós teremos que buscar aqueles votos, né, do Centro-Sul e alguns lá do Nordeste, né, principalmente o Centro-Sul, que tradicionalmente vota com a centro-direita,
né? E aí nós tivemos aqueles que agora estarão votando aí no Alckmin, no Amoedo, no Álvaro Dias, né? Nós temos que buscar esses votos, esses eleitores, e lá no próprio Nordeste nós temos que atingir o núcleo daquela população e mostrar que o governo Bolsonaro não deixará ninguém desassistido. Tem uma pergunta do telespectador que eu vou acrescentar alguma coisa. Lucas Assis aqui, de Bauru. Se o Bolsonaro for eleito, vocês irão silenciar a imprensa, assim como foi na ditadura? Eu aduzo. Também existe uma proposta da candidatura de Haddad, do grupo da esquerda, que quer um controle da mídia social. Ou seja, aí sim é uma mordaça que querem colocar na imprensa. Bom, a primeira coisa eu vou lembrar que no Programa Nacional aí de Direitos Humanos, PNDH 3, né, durante o governo da Dilma, qual era a grande proposta? Era o controle da mídia, o controle dito social da mídia. O nosso governo não, eu deixo muito claro, a mídia é para os governantes, não é para os governados. Total liberdade para a imprensa, fale o que querem. O José Leme, ele diz, eu quero parabenizar a entrevista do jornalista Samuel Ferro ao general Mourão e também ao candidato a deputado federal, Dr. Levi Fidelis. Eu, José Leme, não consegui a legenda para disputar pelo PSL, mas estou apoiando a candidatura do Bolsonaro. O Renan dos Reis, ele diz, gostaria de saber do general se ele apoia a realização de uma constituinte específica para efetivar a reforma política. Bom, eu considero que a nossa Constituição, ela deveria estar limitada a questões de princípios e valores, que aí ela seria perene no tempo. E aquela outra parte que abrange, né, diversos assuntos que são da legislação ordinária e que já causou tantas emendas constitucionais, seria, né, atualizada de acordo com os costumes, né, e a situação que o país vivesse. Hoje, para nós mudarmos a nossa Constituição, nós temos uma de 3 linhas de ação, né? Ou se convoca uma nova Assembleia Constituinte, né? Ou se usa aí aquela questão que eu citei e fui tão combatido, de convocar-se pessoas especializadas e que redigiriam esse documento e o submeteriam a referendo, e a última linha de ação, que é a que vem sendo, né, cumprida ao longo do tempo. Pouco a pouco, reformas vêm sendo introduzidas. A reforma política, ela é mais do que necessária, está em debate já há muito tempo dentro do Congresso e requer uma, digamos assim, uma especial, né, dedicação, orientação por parte do Executivo para que o Legislativo cumpra isso aí. O Fernando Tibúrcio, ele diz, general Mourão, isso é homenagem ao Levi Fidelis aí. Ele quer saber se existe um planejamento para reativar as ferrovias e acabar com o sucatão, como temos aqui na nossa cidade. Olha, dentro do nosso planejamento, um dos itens principais é a retomada do transporte ferroviário, considerado mais adequado para transportar cargas pesadas, né, principalmente aí dessas cargas ligadas, né, à agricultura, própria pecuária, até às vezes a grandes distâncias, né? Agora, nós precisaríamos dos parceiros privados. Então, a parceria público-privada, e aí o governo tem que apresentar planejamento, tem que ter licitação e tem que ter principalmente garantias que o privado precisa para aportar recursos nesse negócio. A Rose Lopes, antes eu quero registrar que o Jair Bolsonaro está assistindo essa entrevista lá no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele passou por um procedimento sobre isso. Rose Lopes, gostaria de saber a sua experiência em gestão administrativa e política e a do Bolsonaro também. Olha, o deputado Bolsonaro, ele está há 30 anos na política, né? Antes disso, ele era oficial do Exército e, como todos nós, oficiais do Exército, desde cedo nós temos que administrar a coisa pública. Desde jovem tenente, você é comandante de seção, você tem material sob sua responsabilidade, principalmente pessoas sob sua responsabilidade. Então, o Bolsonaro está muito bem preparado para isso. No meu caso, eu fui comandante de grandes contingentes e terminei a minha vida militar como secretário de Economia e Finanças do Exército. Eu era o ministro da Fazenda do Exército. Por isso, eu me considero capacitado, né, para lidar com essas questões. Nós temos uma pergunta muito longa aí do Moisés Stahl, o general que é subordinado a vice na chapa do capitão Bolsonaro, realizou várias declarações entendidas como desrespeituosas para o povo. E ele diz que essa é a visão que ele teve dessa sua colocação em várias vezes. Ele diz que essa é a opinião dele. E diante desse cenário político caótico que o Brasil vive, em que um lado culpa o outro, ele gostaria de saber a concepção de democracia e de nacionalismo do nobre general Mourão. Grato pela atenção.
Democracia é muito clara, é bem definida, né? É o governo do povo, para o povo e pelo povo, baseada no equilíbrio de poderes, não é? Um poder legislativo que faz as leis, não é? E compõe o orçamento, um poder executivo que governa executando esse orçamento e um poder judiciário que mantém, por meio das leis e da justiça, né, o equilíbrio e principalmente, não é, a junção de um povo enorme como é o nosso, de 200 milhões de pessoas. Isso para mim é democracia. O Marivaldo Campos Brito, ele disse que temos imenso orgulho, ele que é muito ligado aí ao Marcos Pontes, dizer que possivelmente ele pode fazer parte da tecnologia do governo se assim assumir o general e o Jair Bolsonaro. Está torcendo por isso. Obrigado, hein? O Turco de Pederneiras, ele diz, por favor, enviar as minhas saudações e de recuperação ao presidente Bolsonaro. Tá dito aí, Turco. Quer mandar um abraço também ao senhor. O Everaldo, ele diz assim, em relação à pergunta do Pedro Valentim, eu queria saber qual desajustados o senhor se refere. Aos pobres, porque eu percebo que é a elite que é desajustada. Porque a Suzane matou seus pais, Nardoni matou sua filha e vários outros casos de gente rica que mataram outras pessoas. Então, o que são para o senhor? O que nós vemos que desajustes sociais, eles ocorrem num corte vertical da sociedade, né? Mas a gente tem que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes das influências, né, desses grupos de narcotraficantes que procuram recrutar os seus novos soldados, digamos assim, nesse grupo. Então, como é que nós vamos proteger? Nós temos que dar creche, nós temos que dar escola de tempo integral, nós temos que dar saúde, nós temos que dar infraestrutura, ou seja, tranquilidade para que essas famílias possam viver a sua vida. Uma coisa que eu pergunto ao senhor, como é que vai ser daqui para frente, diante deste quadro eleitoral que se avizinha, se o senhor acredita que o brasileiro poderá exercer o voto útil para carregar uma ou outra candidatura? Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu julgo, né, que o brasileiro ele gosta muito de estar com o vencedor, né? E eu não tenho dúvida que o brasileiro estará com Jair Bolsonaro no dia 7 de outubro para nós vencermos a eleição. Uma outra pergunta que me foi pedida para que fizesse o senhor é sobre a educação e sobre o sistema S de ensino tão propalado e tão divulgado. Qual a imaginação do programa educacional deste governo Bolsonaro, se ele assumir o país? Eu respondi uma pergunta aí a respeito da educação, né? Que é essa questão que nós temos um gasto maior no ensino superior e menor no ensino fundamental, no ensino básico, que depois redunda nessa evasão escolar. Nós temos que dar uma inversão nisso aí, melhorarmos a questão da alfabetização, que hoje está com um método que eu não considero o mais apropriado, mas tem que ser discutido com os educadores. Em relação ao sistema S, eu considero ele fundamental, principalmente porque nessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, postos de trabalho irão sumir e os trabalhadores terão que ser requalificados. E qual é a melhor escola que nós temos hoje de requalificação de trabalhadores? São essas que estão ligadas ao sistema S. Portanto, ele só não pode ser o quê? Cabide de emprego. Nós temos um problema de geração de energia elétrica neste país que passou por algumas fases e até porque os momentos de déficit hídrico têm se acentuado cada vez mais. Existe algum programa no governo de vocês, na plataforma de proposta governamental para as crises hídricas, para o problema da água, que cada vez mais é escassa? O que é que pensam sobre este assunto? Além de, obviamente, políticas públicas que nós temos que conscientizar a nossa população para a economia, que nós não temos muito, né? Turma aqui gosta de tomar um banho daqueles de 10 minutos, né? A gente vai ter que começar a restringir essas coisas. As pessoas terão que auto-restringir. Nós temos que diversificar a matriz energética, né? Nós temos a questão da própria energia solar, que requer um investimento grande inicial, mas depois tem um bom retorno. É aqueles que fazem isso nas suas casas, depois até vendem energia para as próprias companhias distribuidoras. A energia eólica, né? Nós temos uma costa enorme que venta muito, então nós podemos utilizar essa energia, já tem no Nordeste, tem no Sul. Então existe todo um planejamento que vem sendo feito pela nossa equipe que está lá em Brasília, do grupo de infraestrutura, não é? Que vai enfrentar essa questão. Nós temos muitos problemas nas administrações municipais pela falta de recursos. O governo do Bolsonaro, se assumir, vai ser um governo municipalista,
determinando que sejam gerados recursos para que os municípios saiam desta pré-insolvência que muitos se encontram? A visão é clara, né? Hoje nós temos municípios que vivem única e exclusivamente do fundo de participação, Verdade. Não tem mais renda nenhuma, né? Verdade. Então, a nossa visão é que o nosso federalismo está ao contrário. Nós temos que estabelecer um federalismo distribuindo o recurso a partir de Brasília, o mais cedo possível, porque não adianta distribuir o recurso no meio do ano, porque atrasa a licitação, atrasa todo o processo, né? Então, o planejador, o gestor de um município, ele tem que saber no ano A-1 o que ele vai ter no ano A. E já em A-1 ele já planejar suas licitações de forma que ele já entre em A, fazendo todas as aquisições necessárias. Então essa é a nossa visão. Para encerrar a participação do telespectador, o Evandro da Vila Independência, ele diz como o general vê a atuação do Supremo como um todo. Estabelecer críticas em relação ao Supremo, né, sempre é um troço meio complicado, né? Nós temos ali individualidades. E eu às vezes até penso, né, que essa publicidade maior das discussões que são travadas lá dentro expõe os nossos ministros, né? E óbvio que o processo de seleção de ministro do Supremo, ele é bom. É igual da Suprema Corte Americana, apenas que um ministro nosso é sabatinado numa tarde no Congresso, enquanto que um candidato à Suprema Corte Americana é sabatinado durante 2 meses. Acho que nós temos que dar... o Senado tem que entender a sua responsabilidade na hora de sabatinar alguém. General, nós estamos encerrando essa entrevista e o senhor tem 2 minutos para acrescentar algo que não foi lhe perguntado e que o senhor gostaria de, representando o candidato Jair Bolsonaro e a sua própria chapa, do qual o senhor é candidato a vice-presidente da República, falasse com o telespectador, para aqueles que ainda não aderiram ao programa de vocês e que eventualmente pudessem sufragar o nome de Jair Bolsonaro como presidente da República na próxima eleição. Muito obrigado, Samuel. Senhoras e senhores aí que nos estão assistindo nesse momento, o que eu quero deixar claro é que o Bolsonaro, ele tem um projeto para o país, né? O Bolsonaro, ele quer deixar bases sustentáveis para que a partir daí qualquer governo que assuma saiba que o país tem um rumo. E todos nós, brasileiros, de qualquer matiz, de qualquer pensamento, de qualquer cor, né, a gente esteja unido. Essa é a grande visão do Bolsonaro, porque nós servimos ao país, durante quase 50 anos como oficial do Exército Brasileiro, ele tanto como oficial como político, e a nossa visão é uma só, né? O Brasil é o nosso norte. Muito obrigado ao general Mourão, que veio aos estúdios da TV Prevê para participar desta entrevista do nosso Enfoque Regional. Muito obrigado ao presidente do PRTB, Levi Fidelix, que esteve aqui acompanhando bem de perto desta entrevista. Aos que estiveram conosco, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo a programação da TV Prevê nestas entrevistas nos seus horários alternativos. A todos, muito obrigado e até o próximo programa.